Bom dia! Então, vamos começar hoje fazendo uma cestinha de Páscoa, né? Para dar para os nossos netinhos, para dar ali para quem não tem neto, para sobrinho, enfim, para filhos, né? Porque tá chegando a Páscoa aí, tá bom? Então, antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E no lado de inscrever-se tem um sininho, ative aquele sininho se você quiser receber notificação toda vez que eu estiver postando um vídeo novo, tá bom? E meninas, o nosso site já está no ar, www.chutesbordados.com.br. E só que ainda não cadastramos todos os produtos, a gente está cadastrando porque é bem difícil, né? A gente cadastrou tudo que tem, ainda tem alguns para cadastrar de serviço americano, tem algumas outras coisas cadastradas também, mas ainda continuamos atendendo pelo WhatsApp, com certeza, até mesmo porque no site tem um ícone lá para conversar pelo WhatsApp, tá bom? Então, depois disso, vai lá dar uma olhadinha no nosso site, tá? Então, o que nós vamos precisar? A matriz é para bastidor 16 por 26, tá? Então, só que eu não tenho 16 por 26, eu vou fazer no 20 por 28. Eu coloquei aqui 2 camadas de entretela rasgável no bastidor para colocar na máquina para poder fazer a primeira parte. Então, nós vamos precisar de 2 vezes de tecido 16 por 24, tá? Tecido que você escolher. Duas vezes de 10 por 24, que é para a parte da frente, esse aqui é a parte de trás, essa parte da frente. 4 vezes para fazer a alcinha de 5 por 24, 5 centímetros por 24. E o fundo eu ainda não calculei porque eu tenho que montar isso aqui. E precisamos de manta também, a manta que você tiver você pode usar. Para fazer os primeiros bordados, que é a parte da frente de dentro, eu vou usar a linha branca embaixo. E para fazer o acabamento, eu vou usar a linha de baixo com a mesma linha de cima, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, agora eu vou colocar meu bastidor na máquina, aqui, tá? E vou fazer a minha linha de marcação, aonde que eu devo colocar aqui o meu tecido. Eu vou colocar a manta e o tecido nessa parte de cima aqui agora para poder fazer a cestinha, tá? Então, vou fazer a linha de marcação, já volto. Então, aqui já está a minha linha de marcação, eu vou colocar agora a minha manta, né? Aqui, aonde eu vou fazer a linha de fixação e também vou colocar agora o tecido aqui em cima, onde é a minha linha de fixação aqui, a minha linha de marcação, e ela vai fazer, tá? Então, vamos lá, vamos colocar certinho aqui, arrumar e vamos fazer aqui a nossa linha de fixação, que é onde vai fixar agora o tecido de cima e a manta, e daí nós vamos fazer o bordado, tá? Aqui por cima. Segure bem o teu tecido para não ter perigo dele ficar, né, com prega, qualquer coisa assim. Cuide na tua mão, se você for por acaso esticar o tecido assim, cuide para não ter perigo de a tua mão ficar embaixo da agulha, tá? Bom, agora eu vou começar a fazer o bordado da minha cestinha. Então, agora aqui, ó, eu vou seguir fazendo o bordado, tá? O bordado que tem aqui, o coelhinho e tal. E assim que eu terminar de fazer esse bordado aqui, seguindo as cores que me dá ali, eu volto. Então, agora eu já bordei a parte de dentro, né? A parte que vai ficar aqui na cestinha. Então, agora eu vou tirar o meu bastidor da máquina e vou colocar a parte de trás aqui do tecido de trás, tá? Aqui, ó, eu colei na parte de trás com fitas, né? Que cobre
essa parte da frente aqui, ó. Veja que essa é uma coelhinha. Eu vou ter a cestinha com a coelhinha e vou ter com um coelho também para menino, né? Então aqui agora eu vou colocar na máquina e vou fazer essa linha de fixação para ficar igual aqui para a máquina depois fazer o acabamento. Mas olha aqui que gracinha, né? Essa coelhinha maravilhosa. Então vamos colocar na máquina para fazer então essa linha para podermos recortar. A minha máquina já fez a costura aqui, ó. Vou mostrar a parte de trás aqui, ó. Já tá aqui a costura. E eu aqui... por que eu sempre faço a costura aqui, ó, depois eu vou cortar, porque quando a nossa máquina borda, ela sempre puxa um pouco o tecido. Você vê que a costura que fez a segunda, ela ficou um pouquinho para baixo. Mas se eu tivesse recortado antes já, aqui talvez ficaria um pouco ruim para fazer o acabamento. Mas como eu deixei para cortar agora, ele vai ficar certinho. Então sempre faça primeiro, passe a costura de fixação do tecido de trás, depois você recorta. Agora eu vou recortar tudo aqui ao redor para fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer o acabamento em rosa. Você vê que esse tecido aqui que eu tô usando, ele pode ser usado para menina, para menino, ou se você, digamos, vai deixar para vender, você pode fazer acabamento em branco, pode ser usado para vários tipos, e é um tecido bem mimosinho, clarinho, vai ficar muito bonito para cestinha, ó, é uma sugestão para você, tá? Então agora eu vou recortar todo aqui na frente, a parte de trás, para ir para a máquina. Recortei toda a parte de trás, também recortei toda a parte da frente. Agora eu vou colocar na máquina para a máquina fazer o acabamento aqui ao redor. Eu vou fazer o acabamento em rosa, agora eu vou trocar a linha de baixo e vou colocar a linha rosa para fazer o acabamento também. Já mostro. Bom, aqui, ó, eu vou colocar essa linha rosa aqui na parte de baixo, tá? Porque eu vou fazer o acabamento em rosa. Então, para ficar bem bonitinho, eu vou colocar esse rosa aqui. Colocando rosa, colocando a minha peça na máquina, né? Direitinho. E agora, né? A parte de cima também é rosa. A minha máquina, ela vai fazer o acabamento, o festonê ao redor ali da minha cestinha, tá? É isso que a máquina vai fazer, ó. Deixa eu colocar ali, ó, mostrar pra vocês. Ela vai fazer o festonê. E depois de terminar o festonê, uma parte da cestinha tá pronta. Como eu falei, essa cestinha, ela vai ter a coelhinha e depois vai ter a outra que vai ter o coelhinho. Então, vai ter a pra menina e pra menino. Tudo vai estar no mesmo arquivo e vai ser um valor que eu vou fechar para as cestinhas assim, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar a nossa máquina então bordar até o fim. Eu já terminei de bordar, fez o acabamento da cestinha, olha que lindo. Essa aqui vai ficar a parte de trás, então, né? Olha, tudo rosinha. E aqui a parte da frente. Então agora eu vou tirar tudo do bastidor e vou fazer a outra parte já junto com as alcinhas, mas eu vou mostrando daí conforme eu for fazendo. Então, essa aqui já ficou pronta uma parte da cestinha, é uma cesta pequena, né? Porque é uma cesta mais para colocar uns ovinhos pequenininhos, umas balinhas e tal, né? Até pode colocar um ovo de Páscoa grande dentro, mas vamos lá. Agora nós vamos fazer a parte da frente, que é só essa partezinha aqui, pode colocar ali na máquina. Eu vou fazer a linha de marcação agora. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a parte do meio, primeiro nós vamos fazer a marcação, né? Vamos fazer a parte do meio, depois a gente vai fazer as alças. Mas tudo eu vou mostrando aqui como fazer. Então, eu vou fazer a linha de marcação aqui e vou colocar a manta e a parte e o tecido de cima eu vou pregar, tá? É isso que eu vou fazer, já volto. Ó, então eu vou colocar a manta e o tecido de cima, tá? Pra gente, e daí vamos bordar, ó, mas vamos lá. Vamos segurar bem aqui, porque não quero que o meu tecido fique solto em cima. Então eu tô segurando com a mão, eu não botei alfinete, não coloquei nada, mas ele vai ficar aqui certinho. Ó. Tá.
agora eu vou fazer o bordado da frente, que tem um bordadinho na frente, que tem florzinha, tem os ovinhos, o coelhinho. Então, eu vou fazer o bordado da frente e quando for para fazer a parte de trás eu volto. Pronto, eu terminei de fazer agora a partezinha da frente, né, da cestinha. Agora eu vou tirar o meu bastidor da máquina e vou colocar a parte de trás aqui, ó, para poder aí fazer o recorte da nossa peça. Então, aqui, ó, eu já coloquei na parte de trás, então agora eu vou colocar meu bastidor na máquina, né? Ó, vou colocar o bastidor na máquina e vou fazer a linha agora, uma linha de fixação, que é essa parte aqui para poder fixar o nosso tecido de baixo para poder fazer os recortes depois, né? Então aqui, ó, fazendo a nossa linha de fixação para poder fixar, né, aquele tecido lá embaixo e poder fazer o recorte. Terminando de fazer esse aqui, aí eu vou tirar o bastidor da máquina e vou recortar para poder a máquina fazer o acabamento, tá bom? Tá todo recortado na frente e atrás. Agora eu vou colocar no meu bastidor e a máquina vai fazer o acabamento nessa peça aqui, tá? E porque tem aqui, eu coloquei as alças da... Opa! Pensei que tinha dado problema aqui. Eu coloquei as alças aqui da cesta para fazer junto com esse aqui. Então, aqui estão as alças, mas ela vai fazer uma de cada vez. Então, eu vou fazer o acabamento naquele ali primeiro e depois a gente já vai fazer as alças da cestinha também, tá bom? Terminei de fazer então aquela parte lá, agora eu vou começar a fazer as alcinhas. Então eu vou fazer primeiro a linha de marcação da alça, eu coloquei uma alça do lado de cá e a outra do lado de lá. Então eu vou fazer a linha de marcação aqui, aí eu vou tirar meu bastidor da máquina, vou colocar aqui, eu vou colocar a manta e vou colocar já o tecido em cima e embaixo tudo, vou arrumar tudo já. Então, tá fazendo aqui a linha de marcação, depois disso eu vou tirar e eu mostro pra vocês. Então, aqui, né, está a minha linha de marcação. Já coloquei o meu tecido embaixo. Agora, eu vou colocar esse aqui lá na máquina, né? Vou colocar a parte da manta e a partezinha de cima na própria máquina, tá? Então, vou fazer lá agora. Aí, eu coloquei na minha máquina agora aqui, então. Só vou confirmar se tá certinho lá, aqui. E agora vou colocar para fazer a linha de fixação, né? Que é a linha de fixação aqui da minha alcinha. A alça, lógico, ela é estreita, né? Eu não fiz ela larga porque não tem necessidade, porque ela vai ficar bem firme com a manta, né? A manta acrílica que tem embaixo aqui. Então, agora então eu vou tirar o meu bastidor da máquina e vou recortar, porque agora a minha máquina vai começar a fazer a parte toda de quilt, as coisas que eu fiz para fazer, tá bom? Então, vou tirar a máquina e vou fazer todos os recortes. Aqui eu recortei toda a minha ali para fazer a alcinha, a parte de trás também, ó. Então agora aqui a minha máquina vai fazer um quilt na minha alcinha e vai fazer um acabamento igual esse aqui, tá bom? E aí eu volto que a gente vai fazer a segunda alcinha. Exatamente como eu fiz essa alcinha aqui, eu vou fazer a outra do outro lado, que eu fiz a alça em duas partes para poder ficar bom no bastidor, né? Então, vou fazer a linha de marcação, vou colocar as peças e vou fazer exatamente igual essa. Ó, então, eu terminei aqui, né, as duas faixinhas pra alça, a parte da frente. Agora eu vou tirar tudo do bastidor pra gente fazer a parte de baixo, o fundo da nossa cestinha, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o fundo, né, da cestinha. Então, eu vou colocar a primeira coisa que a minha máquina vai fazer a minha linha de marcação. O fundo da cestinha, ele não tem 16, né, de diâmetro, porque é para matriz 16, pro bastidor 16 por 26. Então, ele tem 15 centímetros e um pouco, né. Então, eu vou fazer aqui primeiro a linha de marcação, aí eu vou colocar os meus tecidos e a manta, né?
a fita, eu preciso da fita. Bom, aqui então eu fiz a linha de marcação, tá? Agora eu tiro o meu bastidor da máquina. Eu estou usando o bastidor 20x20 porque depois do 20x28 o menor é 20x20. Eu não tenho com 16, né? Então só com 14. Por isso que eu estou usando o bastidor 20x20. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu tecido na parte de trás, né? Vou fixar aqui, é porque eu tô deixando aqui para poder ficar o vídeo, ficar vendo, né? Vou fixar o meu tecido aqui na parte de trás, com fita. Eu uso essa fita aqui, muita gente me pergunta dessa fita aqui. Essa aqui é uma fita automotiva, né? Esse é para o pessoal usa muito para fazer, quando vão fazer latoaria de carro, essas coisas, porque é uma fita muito adesiva. Quando vão fazer polimento, essas coisas, eles usam essa fita aqui. Ela é muito, realmente ela é muito adesiva, ela fixa muito bem, aderente. E agora, então, eu coloquei o tecido embaixo, da mesma forma, vou colocar a minha manta aqui, ó, em cima, e o meu tecido de cima. E aí eu vou fazer a minha linha de fixação, né? Cuidar para ficar bem certinho, para não ficar faltando de um lado de outro, né? Bom, vamos lá então fazer a nossa linha de fixação. Tá, se você não prender nada, segure para o tecido ficar bem esticadinho, tá? Segure para ele ficar bem esticado para não dar prega depois quando for fazer a parte de dentro, né? Tá? Então aqui bem esticado o nosso tecido. Tá. Agora eu vou, a minha máquina vai fazer o quilt de dentro aqui, né? Então eu vou primeiro fazer o quilt para depois eu recortar, porque se por acaso a minha máquina ela for fazer alguma coisa, ó, veja que eu cuidei e ainda ficou aqui uma preguinha, mas não tem problema. Então agora a minha máquina vai fazer o quilt aqui. Quando ela terminar o quilt eu volto pra gente continuar. Bom, então já fez o meu quilt no fundo. Agora então eu vou recortar tanto na frente como atrás, tá? Vou recortar aqui e daí vou colocar na máquina para fazer o acabamento, beleza? Bom, então aqui ó, já está feito o meu quilt, né? Já recortei atrás e já recortei na frente também. Agora eu só vou fazer o acabamento aqui da minha peça, tá bom? Só que acabou a minha linha, eu vou encher novamente a carretilha e daí vou colocar para bordar, mas é só fazer o acabamento mesmo, festonê. Fazendo festonê no fundo da cestinha, né? Então, depois disso nós vamos montá-la. Continue assistindo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre vai ter novidade. Essa cestinha mesmo está ficando lindérrima, lindérrima. É uma ótima sugestão. Tem a cestinha de Páscoa menina e a menino. Vai ser um pacote só, né? Então estarei pondo à venda, né? Mas é um pacote só com as duas opções, tá? Tá ficando linda. Continue assistindo o vídeo. Bom, queridos, aqui eu já terminei de bordar, né, toda a parte da cestinha. Agora nós temos várias opções de montar. Nós temos essa opção aqui, que é deixar os desenhos virado para dentro. E nós temos essa opção aqui de deixar os desenhos, deixa eu ver aqui porque eu tô com outro celular, né? Deixar os desenhos para fora e montar a nossa cestinha assim. Então, eu vou optar por essa opção aqui, ó, de deixar os desenhos, o bordado para fora e montar a cestinha. Não vou fazer assim, porque quando a gente colocar alguma coisa aqui dentro, vai tampar o nosso coelhinho. Então, eu vou montar com os desenhos todos para fora, mas você tem as opções que você pode escolher, tá bom? Então, agora eu vou começar a montar na minha máquina caseira, para eu não ter que bordar, para eu ter que juntar tudo à mão, se você não tiver máquina, né? Para você começar a juntar aqui, ó, essas laterais aqui, tudo, ó. Se você não tiver máquina, você faz uns pontinhos à mão, tá? Aqui na parte de cima da emenda da alça da cestinha, né? Ó, aqui. E depois também para colocar o fundo na cestinha. Mas eu vou colocar na máquina, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então eu vou
Eu vou juntar minhas peças aqui nessa máquina, na minha máquina comum, né? Eu botei o ponto 04, que é o zigue-zague, tá? E aí eu vou usar a mesma linha que eu usei para fazer a peça, eu tô usando aqui, tá? Então, aqui eu tô dando um retrocessozinho só para poder firmar aqui o meu tecido, né? Então, aqui, ó, fiz a primeira... E a gente tem que cuidar, né? Na verdade, aqui eu vou ter que dar uma arrumadinha, porque ela correu um pouquinho. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Tô usando a mesma linha aqui para poder fazer a minha peça aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui de novo. Eu só vou dar uma arrumadinha aqui, empurrar um pouquinho para lá, né? E vou fazer de novo aqui, ó, tá? Para ficar bem firme. Tá, aqui, ó, pronto. Então, aqui ficou, ó, emendada as minhas alças, né? Ficou emendada ali, ó, emendada aqui. Agora, eu vou fazer isso nas laterais também. Deixa eu cortar os fios aqui que estão sobrando. A mesma linha que eu usei para fazer esse bordado, eu tô usando para juntar as peças. Então, deixa eu pegar aqui agora uma parte dessa aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou juntar, como eu optei por colocar o bordado todo para fora, então vamos lá colocar o bordado todo para fora, né? Então eu vou juntar, ó, vou aproximar bem a minha peça aqui, ó, vou aproximar bem ela e vou começar aqui, ó, bem do início aqui, ó, bem quando começa, eu já mostro para vocês, ó. Você nem precisa fazer duas vezes, tá? Aquilo lá foi porque eu errei, a máquina empurrou e eu não pude. Agora eu vou fazer um retrocessozinho aqui. É que o retrocesso tem que ficar segurando, né? E agora venho pra frente. Pronto. E erguer minha agulha. Ó. É isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui em todas as partes aqui para juntar as peças, tá bom? Então, eu vou fazer isso e já volto. Bom, aqui, ó, eu já fiz, então, as emendas da minha cestinha, tá? Ali, aqui. Agora, eu tenho que colocar a parte de baixo. Ou eu tenho a opção de pegar uma agulha e fazer os pontos aqui, ó, segurando, ou eu vou fazer na máquina. No caso aqui, eu vou fazer na máquina, eu vou fazer um zigue-zague bem estreitinho aqui, que pegue a parte de lá e a parte de cá, com bastante cuidado, tá bom? Então, eu vou fazer na máquina, mas aí aqui, nesse caso, você pode pegar uma agulhinha e fazer com a mão também, tá bom? Então, meus amados, assim ficou a cestinha, ó, tá vendo? Aqui a parte de baixo, aí eu costurei, eu fiz o zigue-zague aqui com a máquina também, né? Como eu fiz o zigue-zague aqui, eu fiz aqui, só que mais estreitinho. Aí, quando você aperta aqui dentro, né, a parte do meio, ela encaixa direitinho, ela fica assim, ó. Tá? Então, aqui ficou a nossa cestinha, ó. Eu optei por colocar a parte do bordado toda pra fora, assim, mas você tem várias opções. Se você quiser, você pode também bordar duas partes dessas aqui, ó, e só colocar uma parte dessa da cestinha aqui, ó, da alcinha de um lado até no outro aqui. Tem várias opções, você pode bordar só essa partezinha de baixo também e colocar a alcinha também, tá? E a matriz, essa daqui é uma coelhinha, tá? É pra menina, mas eu fiz a matriz pra menino também, tá? Então, esse aqui é o nosso trabalho de hoje, a nossa cestinha de Páscoa. Eu tenho certeza que quando você der esse presente para um neto teu ou para um parente teu, eles vão amar, tá? O meu filho até veio aqui, ele disse assim, mãe, mas quem é que vai comprar? Porque isso daí vai ficar muito caro. Eu disse pra ele, não, isso aqui não é para vender, isso aqui é pra gente dar de presente, tá? Então, assim ficou o nosso trabalho, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Eu amei fazer essa cestinha de Páscoa e espero que você goste também. Então, um beijo bem grande para todos e que você possa fazer esses trabalhos lindos e maravilhosos.